Juízes capítulo 7. Deus escolhe 300 soldados para Gideão. Midianitas atacam-se uns aos outros, fogem. Efraimitas os matam. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e armaram suas tendas junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas estava no vale ao norte dele, perto da colina de Moré. E disse o Senhor a Gideão: demasiado é o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas mãos dele, a fim de que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Agora, pois, vai, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: todo e qualquer homem que for medroso e for tremedor, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 permaneceram. E disse o Senhor a Gideão: demasiado ainda é o povo. Faze-os descer às águas, e ali eu os porei à prova, para ti. E será que, daquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo e qualquer homem, de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E ele fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: todo aquele que beber lambendo das águas com a sua língua, tal como um cão bebe lambendo, esse tu porás rejeitado à parte, como também a todo aquele que se ajoelhar sobre seus dois joelhos para sorver. E o número dos que beberam lambendo da mão deles, erguida até a boca, foi de 300 homens. E todo o restante do povo se ajoelhou sobre seus joelhos para sorver a água. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que beberam lambendo nas mãos vos livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão. Portanto, toda a gente restante se retire, cada homem para o seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou a todos os outros homens de Israel, cada homem para a sua própria tenda. Porém reteve aqueles 300 homens, e estava o arraial dos midianitas embaixo dele no vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho entregado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu jovem servo Purá ao arraial. E ouvirás o que dizem. Depois serão fortalecidas tuas mãos, para desceres ao arraial. Então desceu ele com o seu jovem servo Purá, até o limite externo dos homens armados que estavam no arraial. E os midianitas, os de Amaleque e todos os filhos do Oriente jaziam ao longo do vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando o homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que eu sonhei um sonho, e eis que um bolo de pão de cevada torrado rodou para dentro do arraial dos midianitas, e chegou até uma tenda, e a feriu, e ela caiu. E ele a virou pondo sua parte inferior para cima, e a tenda caiu estendida. E o seu companheiro respondeu e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Porque Deus tem entregado na sua mão os midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, ele adorou o Senhor e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem entregado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 batalhões e deu a cada homem nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas dentro dos cântaros. E ele lhes disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao limite externo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis: pela espada do Senhor e de Gideão.
Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao limite externo do arraial, ao princípio da vigília, do meio da noite. Havendo sido de poucos estabelecidos novos sentinelas, então eles tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham em suas mãos. Assim os homens dos 3 batalhões tocaram as buzinas e quebraram os cântaros, e seguravam nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram: a espada do Senhor e de Gideão! E conservou-se de pé cada homem no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. E quando os 300 tocaram as suas buzinas e o Senhor tornou a espada de cada homem contra o seu companheiro, e isto através de todo o arraial fugiu para Zererá até Betsita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os outros homens de Israel foram convocados de Naphtali, de Azer e de todo Manassés, e perseguiram após os midianitas. E Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei a encontrar contra os midianitas, e tomais antes deles as águas até Betibara, e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram as águas até Betibara e o Jordão, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb sobre a rocha saliente de Oreb, e a Zeeb mataram no tanque onde se esmagam uvas de Zeeb. E perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, do outro lado do Jordão. Juízes capítulo 8. Ciúme por Efraimitas. Gideão os apazigua, cruza o Jordão e mata reis midianitas. Então os homens de Efraim disseram a ele: que é isto que nos fizeste? Que não nos chamastes? Quando foste pelejar contra os midianitas? E fortemente repreenderam a ele. Porém ele lhes disse: que tenho eu conseguido fazer agora, em comparação a vós? Não são porventura as sobras da colheita das uvas de Efraim melhores do que a colheita dos cachos das uvas de Abiezer? Deus entregou na mão vossa os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu fazer do que vós? Então a ira dele se abrandou para com ele, quando ele falou esta palavra. E Gideão veio ao Jordão, o cruzou com os 300 homens, que com ele estavam já cansados, mas ainda os perseguindo. E disse ele aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque já estão cansados. E eu vou perseguindo após Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: estão já as palmas das mãos de Zeba e Zalmuna em tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: pois quando o Senhor tiver entregado na minha mão a Zeba e a Zalmuna, então debulharei batendo a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu ele a Penuel e lhes falou da mesma maneira, e os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, demolirei em pedaços esta torre. Estavam, pois, Zeba e Zalmuna em Carcó, e os seus exércitos com eles, cerca de 15.000 homens, todos os que restaram, de todos os exércitos dos filhos do Oriente, porque os que haviam caído foram 120.000 homens que puxavam da espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Nobá e Joquibeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava se sentindo seguro. E quando Zeba e Zalmuna fugiram, ele perseguiu após eles, e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Zalmuna, e fez fugir apavorado a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja antes do nascer do sol, tomou preso ao moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas:
o qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então ele veio aos homens de Sucote e disse: Vede aqui a Zeba e a Zalmuna, a respeito dos quais, desprezivelmente, me escarnecestes, dizendo: Estão já Zeba e Zalmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens, que já estão cansados? E tomou os anciãos daquela cidade e os espinhos do deserto e os abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E demoliu em pedaços a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois ele perguntou a Zeba e a Zalmuna: Como eram os homens que matastes em Tabor? E disseram: Como és tu? Assim eram eles. Cada um parecia com os filhos do rei. Então disse ele: Eles eram meus irmãos, filhos de minha mãe, tal como vive o Senhor. Se os tivesse deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Jeté, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o moço não puxou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Zalmuna: Levanta-te e ataca-nos, porque qual homem? Tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Zalmuna, e tomou os ornamentos de lua crescente que estavam sobre os pescoços dos seus camelos. Gideão recusa reinar, faz um éfode, cai em idolatria, e faz Israel cair. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho também, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco o meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos pedirei. Dai-me cada homem dentre vós os brincos de orelha do seu despojo. Porque tinha brincos de orelha de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada homem dentre eles lançou ali um brinco de orelha do seu despojo. E foi o peso dos brincos de orelha de ouro, que pediu 1.700 ciclos de ouro, além dos ornamentos de lua crescente, e os colares e as vestes de púrpura, que estavam sobre o rei dos midianitas, além das correntes que estavam ao redor do pescoço dos seus camelos. E fez Gideão disso um éfode, e o colocou na sua cidade, em Ofra. E todo Israel prostituiu-se ali após isto, e foi isto por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram subjugados os midianitas diante dos filhos de Israel, de modo que não voltaram a levantar a cabeça. E a terra repousou em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua própria casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam dos seus lombos, porque ele tinha muitas esposas. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, em uma boa velhice de cabelos brancos, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiasritas. E sucedeu que, tão logo Gideão faleceu, os filhos de Israel voltaram atrás e se prostituíram, indo após os Baalins, e puseram a Baal-berite por Deus deles. Assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, Deus deles, que os livrara para fora da mão de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerobaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. Juízes capítulo 9. Abimeleque, filho de Gideão, mata 70 de seus irmãos. Jotão escapa e se declara rei. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e lhes falou, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós outros, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa.
Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, ele é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas Abimeleque alugou uns homens ociosos e levianos, que o seguiram. E veio à casa de seu pai a Ofra e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, foi deixado porque tinha escondido a si mesmo. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram, e constituíram Abimeleque rei junto à campina, com bosque de carvalhos da coluna, que está perto de Siquém. E quando disseram isto a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou, e disse-lhe, dai-me ouvidos, cidadão de Siquém, para que Deus vos dê ouvidos. Foram uma vez as árvores a ungir um rei sobre elas, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse, deixarei eu de produzir o meu azeite, com o qual por mim são louvados Deus e os homens, e iria pairar acima das árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse, deixaria eu de produzir a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar acima das árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse, deixarei eu de produzir o meu suco de uvas fresco, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar acima das árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade fidelidade me unges, por rei sobre vós, então vinde e ponde vossa confiança debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agistes, fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal, e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme o merecimento das mãos dele, porque meu pai pelejou por vós, e lançou de lado a sua vida, e vos libertou para fora da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos 70 homens, sob uma pedra. E Abimeleque, filho da serva dele, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois se em verdade e sinceridade agiste para com Jerubaal, e para com a sua casa, hoje, então regozijai vós e Abimeleque, e também que ele se regozije em vós. Mas, se não, saia fogo desde Abimeleque e consuma ao cidadão de Siquém, e a casa de Milo, e saia fogo desde os cidadãos de Siquém, e desde a casa de Milo, e consuma a Abimeleque. Então Jotão apressadamente partiu e fugiu, e foi para Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Conspiração de Gaal e dos siquemitas para matarem Abimeleque. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito, fazendo separação entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém, enganadora e traiçoeiramente, se houveram contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse e o sangue dele fosse posto sobre Abimeleque, irmãos deles, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sob os cumes dos montes, e os tais, a todo aquele que passava junto a eles ao longo daquele caminho, o assaltavam. E contou-se isso a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e cruzaram para dentro de Siquém, e os cidadãos de Siquém puseram nele a confiança deles. E eles saíram ao campo e vindimaram as vinhas deles, e pisaram as uvas e fizeram regozijo. E foram à casa do Deus deles, e comeram, e beberam,
e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque? E quem é Siquém? Para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu mordomo? Servi antes aos homens de Ramor, pai de Siquém. Pois por que razão serviríamos nós a ele? Ah, se este povo estivera debaixo da minha mão, eu então expulsaria Abimeleque. E ele disse a Abimeleque: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém. E eis que eles estão fortificando esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te ao alvorecer, logo ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele contra ti, ele e o povo que tiver com ele, faze-lhe conforme achares a tua mão ser capaz de fazer. Abimeleque vence Gaal e os siquemitas. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite e puseram emboscadas a Siquém, com 4 companhias de soldados. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: à sombra dos montes, tu vês como se fossem homens. Porém Gaal tornou a falar e disse: eis, ali desce gente pelo meio da terra. E uma outra tropa vem pelo caminho da campina com bosque de carvalhos de Meonenim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, e ele fugiu de diante dele, e muitos caíram, mortalmente feridos, mesmo até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque habitou em Aruma, e Zebul expulsou a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu que, no dia seguinte, o povo de Siquém saiu para dentro do campo. Disto foi avisado Abimeleque. Então ele tomou seu povo e o repartiu em 3 tropas, e pôs emboscadas no campo, e olhou, e eis que o povo saía da cidade, e Abimeleque levantou-se contra ele e o feriu. Porque Abimeleque e a tropa que com ele estava arremeteram para a frente de improviso e postaram-se de pé à entrada da porta da cidade. E as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo, e mortalmente os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela estava, e demoliu em pedaços a cidade, e a semeou com sal. E todos os cidadãos da torre de Siquém, quando ouviram a respeito disso, entraram na fortaleza, na casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então Abimeleque subiu ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele estava. E Abimeleque tomou na sua mão um machado, e cortou abaixo um galho de árvore, e o levantou, e o pôs sobre o seu ombro, e disse ao povo que com ele estava: o que me vistes fazer, apressai-vos, e fazei assim como eu fiz. Assim, pois, cada homem de todo o povo também cortou o seu galho, e seguiu Abimeleque. E pondo-os junto da fortaleza, queimaram a fogo a fortaleza sobre eles, de modo que todos os homens da torre de Siquém morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Mulher lança pedaço de pedra de Mor e mata Abimeleque. Então Abimeleque foi a Tebes e acampou contra ela e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre fortaleza, e para lá fugiram todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade, e fecharam após si as portas, e subiram ao terraço, cobertura da torre. E Abimeleque veio até a torre, e combateu contra ela, e chegou-se confiantemente até a porta da torre, para queimar com fogo. Porém, uma certa mulher lançou um pedaço de uma mó de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio.
Então ele chamou apressadamente o moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha tua espada e mata-me, para que não me diga de mim, uma mulher o matou. E o seu moço atravessou e ele morreu. E quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram-se cada homem para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez Deus vir de volta sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles.